A falta de diversidade prejudica a capacidade de um escritório de advocacia em atrair clientes, que exigem a inclusão em seus escritórios de advocacia e impede aos advogados de gerarem negócios, advocacia e diversidade. Gesto de gestão. Que bom ter você por aqui, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Sim, esta é a edição #44 do nosso querido Gesto de Gestão, que é uma iniciativa do André Porto Alegre, jornalista, especialista em gestão legal, e tem a participação da nossa querida Daniele Serafino com a crônica Gesto de Inovação. Aliás, eu já soube que lá no escritório dela ela tem vários fãs, não só lá no escritório dela. Inclusive, André, eu recebi aqui uma mensagem que é pra deixar só ela fazendo podcast. Lá do escritório dela. Falando, ó, deixa só a Daniela que já tá bom. E a culpa não foi minha dessa vez. É um movimento orquestrado. E só pra fazer o registro, olá Lupe, olá Daniele, só pra sempre deixar marcado, a Daniele Serafino é sócia do Opsi Bloom, Bruno Vainzov, advogados, um dos mais relevantes, se não o mais relevante, escritório especializado em direito digital da América Latina. Com muita honra. Bom, André, a semana passada eu causei, eu te fiz uma pergunta, era uma curiosidade minha. Hoje, já pelo teu highlight, eu nem vou fazer pergunta agora no começo, já vou ficar quietinho, porque me parece aí que a gente tem uma conversa muito boa aí. Sem dúvida, sempre temos. Variar. Mas a sua pergunta, Lupe, foi muito pertinente e gerou bastante repercussão, assim como também a belíssima crônica Gesto de Inovação que a Daniele nos brindou. Sim. Então, tivemos comentários, etc e tal, foi muito interessante. E como a gente falou até, como nós comentamos no último episódio, a regulação sempre é um foco de atenção da advocacia e nós, do Gesto de Gestão e do Gesto de Inovação, não podemos deixar de tratar. Mas hoje, nós vamos tratar de um assunto também, hoje, amanhã, depois, tanto faz que dia é, né? Mas hoje, nós aqui vamos tratar de um assunto que nunca sai de moda e que, se depender dessa bancada aqui, composta pela Daniele e pelo Lupe, jamais sairá, que é diversidade, inclusão e equidade nos escritórios de advocacia. Yes, é isso aí, a gente adora esse tema, né, Dani? Vocês são grandes incentivadores meus e tenho certeza dos nossos ouvintes, para que esse tema nunca saia da nossa pauta e das nossas atenções. Se não por questões humanitárias, que já seriam absolutamente relevantes, né? Pelas razões de negócio que pressionam os escritórios a assumirem uma posição proativa em relação à diversidade, sob pena de ficarem estagnados, para trás e perderem as condições mínimas de fazerem negócios. Essa questão não está mais restrita à nossa boa vontade, Daniele. Ela está restrita a fazer negócios. A falta de diversidade prejudica a capacidade do escritório de atrair clientes que esses clientes exigem de seus escritórios de advocacia cada vez mais inclusão, e ele impede, na realidade, quer dizer, quando um escritório não adota essa postura como uma política efetivamente de negócio, ele prejudica os advogados a fazerem negócios. A diversidade é tão importante para os escritórios de advocacia que a maioria deles agora apresenta declarações sobre diversidades e um compromisso com ela no topo dos seus sites. A questão, quer dizer, isso já ficou frequente, né? A questão é que eu acho que vai ter que sair do topo do site também, né? Eles têm longas sessões sobre diversidades e cobrem, muitas vezes, divulgam quão diversos são. Uma vez que um escritório de advocacia atinge um determinado tamanho e começa a trabalhar e contar com grandes clientes institucionais, ele precisa levar a diversidade muito a sério. A diversidade é fundamental para as grandes corporações, como empresas como General Motors, General Electric, Walmart, enfim, clientes de grande porte internacionais. Eles percebem isso, eles têm um grande impacto na diversidade dos escritórios. Eles analisam. A Coca-Cola tem um questionário quando contrata escritórios, hoje em dia nos Estados Unidos, um questionário próprio sobre diversidade. E ela exclui os prestadores de serviços dessa área que não estão alinhados a isso. Portanto, se um cliente é diversificado e leva a sério os esforços de inclusão, o escritório de advocacia... Engraçado, Lu, porque você se lembra que alguns gestos atrás eu falava, né? Por que é importante a gestão legal dentro dos escritórios? Porque os clientes são estruturados. Não querem ter prestadores de serviço desestruturados. Por que é importante posições como a da Daniele? Porque os
clientes fazem inovação, investem em inovação, querem que o seu escritório faça. Então, se o cliente quer diversidade, o seu escritório tem que ter. Essa é a questão natural. 2 comentários, André. Um, acho que é super relevante, que a importância de um trabalho como o que você faz, né, como consultor. Porque primeiro, tudo a gente começa como recomendações, boas práticas, e depois vira mandatório, né? Então, quem adota as coisas no momento das recomendações, das boas práticas, já sai na frente. Porque chega um momento, que é o momento que a gente está vivendo agora, que vira mandatório, que chega um formulário de um cliente e que se você não tiver esses programas, você não tiver diversidade, você vai perder um cliente. Então, a gente já chega na etapa final, né? É o TI do problema, né? A gente já perde um cliente por não ter o programa. Então, o primeiro ponto, acho que é esse, a gente sempre adotar nas recomendações, né? Então, assim, acho que o que você traz no gesto de gestão é excepcional, porque são gestos de gestão necessários. E o segundo que eu faço uma conexão, que é o que você já falou várias vezes aqui também, que a gente tem que, né, equiparar a estrutura dos escritórios com uma gestão que a gente tem das empresas, o que traz aquela reflexão que a gente já comentou aqui sobre o mercado jurídico, que a gente sai um pouco dessa definição do mercado jurídico como uma profissão, e óbvio que ela é, não é isso que eu estou dizendo que ela não é, mas muito mais para um mercado, porque um mercado, ele precisa ter padrões, ele precisa ter uma sistematização, ele acompanha outras práticas de mercado. A gente sai do que eu gosto, né, de chamar aí nos meus cursos, nas minhas aulas, da ilha da fantasia do direito, para estar conectado com o continente, que é aonde as coisas estão acontecendo, a gente faz da mesma forma. Então, acho que são 2 pontos super importantes. Sempre pensar nas recomendações. E segundo, que a gente precisa estar conectado com o que é feito, né, da porta para fora. Perfeito, Daniele, que você nos ensinou também a questão que o mercado virou comprador e não aceita mais o escritório vendedor, né? Eu acho que isso é sensacional. Os escritórios de advocacia que tendem a refletir as atitudes e a cultura corporativa da América, e isso é muito próprio dos Estados Unidos, eles têm usado essa frase, Lupe, eu trago porque eles têm usado essa frase, né? Os escritórios de advocacia que tendem a refletir as atitudes e a cultura corporativa da América, né? É curioso como eles colocam isso, que são os grandes escritórios de renome que dependem de grandes corporações para uma grande quantidade de negócios. Então a gente está falando efetivamente, eu trouxe a frase, mesmo não sendo, nós não temos no Brasil necessariamente, e as nossas empresas são muito dispersas naquilo que a gente poderia denominar de cultura corporativa. Por isso que eu achei interessante trazer um pouco o que eles estão falando lá fora sobre isso. Cerca de um mês eu estava em Santa Rita do Sapucaí, num festival de inovação chamado Hackathon. Um baita festival. É sensacional. E, cara, centenas de palestras ali. Quase já não se fala mais sobre diversidade, assim, já é prática. Então, os palestrantes já estão ali na prática, saca? O festival já tá preparado na prática e o que a gente vê ali é que, assim, tudo isso aqui já assim, ou não a gente teoria, corre, né, com isso, e aí, André, além dessa pressão aí por parte de clientes, quais são as novidades sobre o assunto que, certeza que pode contribuir aí com os escritórios brasileiros pro aprimoramento dos indicadores de diversidade, inclusão e equidade? Eu vou relacionar 3 instâncias de atuação que me parecem absolutamente interessantes e orientam aos nossos ouvintes a procurarem. O primeiro é o Diversity Lab, que é uma incubadora de ideias e soluções inovadoras que impulsionam a diversidade e a inclusão no direito. Ideias experimentais são criadas em hackathons, exatamente, né, com essa prática que o Lupe nos traz, e testadas em colaboração com mais de 300 principais escritórios de advocacia e departamentos jurídicos dos Estados Unidos. Eles aproveitam dados da ciência comportamental, design thinking e tecnologia para desenvolver e testar as ideias e medir os resultados e compartilhar as lições aprendidas. Queria então que, assim, deixar essa dica. Vale a pena, Daniele, visitar o Diversity Lab, que é uma plataforma muito interessante com algumas iniciativas muito bacanas também. O segundo é o Mansfield Rull, que também é ligado ao Diversity Lab. Arabella Mansfield, nascida como Belle Aurélia Bab. Isso aqui é o nosso momento cabeção, né? Por que o Foro de Teresina tem uma... Eu ia falar agora, né? O Foro de Teresina, um podcast também interessantíssimo da revista Piauí, ele tem o momento cabeção. Então esse aqui é o meu momento cabeção, né? Cabeção. Mas a Belle Aurélia Bab, ela foi a primeira advogada dos Estados Unidos em 1869 e ela foi admitida no Tribunal de Iowa. Fez uma carreira maravilhosa, etc e tal, e se dá o nome, quer dizer, essas regras, as regras Mansfield, que é como são chamados, são regras para mudar as culturas e mentalidades por meio do rastreamento de dados, transparência no avanço e considerar, no mínimo, que de 30 a 50
30% de talentos são subrepresentados para as funções de liderança nas atividades de liderança da advocacia, né? Então, a regra Mansfield, resumindo, quer dizer, primeiro fui fazer, fiquei tão emocionado que foi em 1869, ela define o seguinte: você tem que ter de 30% a 50% de subrepresentados em cargos de liderança. Isso é uma regra. Então, por que não seguir a regra, né? E por que tem o nome dela? Porque ela quebrou exatamente quando se juntou aos homens à época e foi a primeira advogada mulher nos Estados Unidos. Então, acho interessante esse compartilhamento de conhecimento para fornecer de maneira coletiva trabalhar juntos, né, e ter sucesso juntos com a comunidade e aumentar a visibilidade do mercado e do poder econômico de talentos subrepresentados por meio desse Mansfield Clients Forums, que são exatamente esses ambientes de discussão que incrementam e que fazem com que os escritórios, eu estou falando de escritórios de advocacia, hein, tenham de 30% a 50% de subrepresentados. Fazendo um parênteses aqui para os nossos, qualquer pessoa que for se dedicar e estudar isso fora do Brasil, verificará que nos Estados Unidos uma preocupação, quer dizer, são subrepresentados porque existe lá também as minorias étnicas, né? Então, a gente está falando de latinos e asiáticos, além de negros. E além da questão de gênero também, que é fundamental. E em terceiro lugar, só para terminar, eu recomendo atenção a uma plataforma também chamado Move the Middle, que é Mova Agulha, né? Move the Middle Fund, que é um programa de $5 milhões do Diversity Lab, com 4 escritórios de advocacia, escritórios até reconhecidos. Eles não precisam ser grandes necessariamente, até porque a gente tem percebido que as estruturas menores têm conseguido uma agilidade tremenda. Os rankings das estruturas menores nos Estados Unidos e no Reino Unido conseguem questões interessantíssimas. As metas mensuráveis desses escritórios, elas foram cuidadosamente, né, não é que são elaboradas, mas foram cuidadosamente elaboradas para enfrentar algum dos maiores desafios e barreiras, especificamente focados na contratação, retenção e avanço, que os escritórios de advocacia enfrentam para alcançar uma maior diversidade e uma maior inclusão. Esse Move the Middle, né, Mova a Agulha, começou oficialmente a medir o progresso dessas metas em janeiro de 2020. Eu quero colocar uma questão aqui, Lupe, que é interessante, Daniele, que é assim, por que eu trago isso e o que eu queria que ficasse disso, além desses lugares pra gente pesquisar, etc e tal, se for o caso? É o estabelecimento de metas, Daniele. Nós precisamos estabelecer metas, porque se é negócio, tem meta. Por que faturamento tem meta e diversidade não tem meta? Por que produtividade tem meta e inclusão não tem meta? Tem que ter meta, é negócio. Se é negócio, tem que ter meta. Então, o que eu trago aqui com essas 3 iniciativas, seja com o Diversity Lab, seja com a Mansfield Run, ou seja com o Move the Middle, né? 3 plataformas, é o seguinte: estabeleça meta. Quantas mulheres estarão na liderança? Quantos negros? Quantas advogadas e advogados negros estarão na liderança dos escritórios? Nós precisamos de meta. E a meta é fundamental, não é boa vontade. Se é negócio, tem meta. Desculpa se eu me excedi, mas não, é isso. Você é o nosso Move the Middle, você é a nossa agulha da nossa bússola, André. Perfeito. André, então assim, dá um exemplo pra gente, mesmo que seja americano ou de qualquer outro lugar, para que a gente possa entender mesmo esse desafio na prática, assim. Porque assim, concordamos com o André em gênero, número e grau. Tem que ter 100%. meta, ponto. Senão não acontece. É muito curioso, porque eu vou trazer exatamente o que esses escritórios que fazem parte do Move the Middle fizeram, né? Eles descobriram que, por exemplo, na graduação, nos cursos dos Estados Unidos, as mulheres são 50% e 33% são minorias raciais, étnicas. E 6% são estudantes LGBTQ+. 50% de mulheres, 33% de minorias raciais e étnicas e 6% de LGBTQ+. Mas na hora de ficar sócio dos escritórios, quando vai se fazer o censo, 21% são mulheres. Não é mais os 50%. Então, mulheres nas lideranças nos escritórios de advocacia caem de 50%. Estão lá na faculdade. Onde é que estão as outras? Não podem ser liderança? Cai para 21%. As minorias, que eram 33%, passam a ser 9%. É uma coisa curiosa, trágica, diria eu. E o LGBTQ+, que são 9%,
passam a ser 2. Então é subrepresentação. Isso é subrepresentação. A subrepresentação não é o acesso à escola, que teoricamente está dado, está colocado. Eu acho até que os números refletem, de uma certa maneira, determinadas realidades, e que não vou entrar aqui no mérito. Mas nos escritórios de advocacia, elas estão subrepresentados. E por que se começa com gênero? Porque, pelo amor de Deus, é a maior quantidade. Essa é a questão. Né? E já é uma pauta mais antiga, né, André? Ou seja, se nem essa a gente conseguiu endereçar ainda, né? O que dirá essas novas pautas e novas necessidades. Pois é, né? Mas você falou, né, Dani, é uma pauta antiga. É antiga, mas parece conselho de mãe. A gente só ouve depois que a gente não leva o guarda-chuva e choveu, né? Assim, é muito louco. E essas pautas que são novas e já não deveriam mais ser consideradas novas, né? Que isso é uma coisa que no teu discurso tá o tempo inteiro. Mas tem uma outra coisa, Lupe, desculpa. Imagina. É só para colocar que tem uma questão que eu acho que nos Estados Unidos se preocupa. Nós falamos aqui, em diversos programas, inclusive no último programa, sobre retenção de talentos. O que se descobre hoje é que esses talentos, eles vão embora. Eles não aguentam a pressão. Então a subrepresentação também é feita porque esses escritórios... Eu tô falando de escritórios de advocacia. E tô falando dos Estados Unidos, que é a nossa pretensão aqui. Sabe que a gente é especialista na superficialidade, né? É isso aí. Primeiro porque faltam dados no Brasil, né? Mas essa questão se perde talentos. Eu acho que no Brasil, às vezes, a gente não consegue nem verificar onde é que estão esses talentos. Praticamente, eu acho que a gente não retém porque não atrai. Acho que nós temos um problema pregresso nisso. Então essa é uma questão interessante. E uma outra questão também, que há números nos Estados Unidos de que a representação da faculdade para os escritórios no ritmo que tá, nós só vamos conseguir em 2057, e na questão racial nós vamos conseguir em 2084. Eu diria que nessas datas ainda acontecerá, os nossos ouvintes, não mais os nossos ouvintes e nem nós aqui, mas gesto de gestão e gesto de inovação firmes. Mas estarão lá na internet, no YouTube da época. Pra sempre. Mas era isso, Lupe, eu só queria trazer essa questão, e aqui a mensagem é a seguinte: meta. Gosto muito disso e vou voltar a esse tema. Quero estabelecer, e tenho falado pros escritórios, estabeleçam meta. Não me interessa qual é, Daniele. Não me interessa qual é. Eu vou ter um advogado negro, vai ter um advogado. Vou ter 3 advogadas sócias líderes, eu vou ter 40%, 30% pode ser por percentual relativo, obviamente. Meta. Estabeleça a meta, divulgue as metas para ser depois cobrado da realização das metas. Contrato e deixa trabalhar também, né? Não é só pra fazer foto, né, gente? É contrato e deixa trabalhar. Exatamente. Isso é ótimo. Antes de te passar, desculpa aí, isso é ótimo. A primeiro sinal de diversidade sempre é a foto, né? E eu acho que tem uma coisa sensacional. E ouvi isso do nosso amigo Fabiano Machado da Rosa, quem manda os meus cumprimentos aqui. O Fabiano fala que o primeiro movimento é sempre a foto, mas ele defende, Daniele, porque ele diz assim, é head account. Não tem que ter meta? Tem que ter head account. Vamos contar quantas cabeças negras existem no nosso escritório, quantas cabeças de mulheres existem no nosso escritório. Então eu acho curioso essa inversão de que só tá na foto, mas a foto é importante. É o primeiro momento e é o que determina o head account. Exatamente. É interessante. Nós vamos voltar a isso, Dani. Dani, você tá na hora do teu momento, que é a crônica mais esperada do mercado, da nossa querida advocacia. Conta pra gente qual é o gesto de inovação do nosso episódio 44. Olá, bem-vindo ao Gesto de Inovação. No episódio de hoje, vamos falar de um assunto que adoramos por aqui, tendências. Nesse último mês, tivemos acesso ao mais recente relatório jurídico da Wolters Kluwer, de 2022. Wolters Kluwer é uma empresa global que emite anualmente relatórios muito interessantes sobre tendências da profissão jurídica. Para a elaboração desse relatório de 2022, a empresa ouviu 751 advogados em escritórios de advocacia, departamentos jurídicos e empresas de serviços empresariais ligadas ao setor nos Estados Unidos, na Europa, no período de 16 de maio a 3 de junho de 2022. Sabemos que os advogados já trabalham em um ambiente de alta pressão e que as demandas estão aumentando à medida que as tendências que afetam a profissão continuam se acelerando. Mas quais são os desafios que os advogados estão enfrentando e como eles podem prosperar daqui para frente? No relatório, vemos alguns sinais disso. A importância da tecnologia jurídica permaneceu como uma tendência líder e crescente nos últimos anos. 79% dos advogados entrevistados relataram como essa sendo a tendência principal hoje, acima dos 77% de 2021. No entanto, apenas 35% dizem que estão preparados para lidar com essa prioridade. Ou seja, 79% entendem que é uma tendência essencial, mas apenas 35% se sentem preparados. Uma nova preocupação que surge nesse relatório e que eu entendi muito interessante é que tanto os departamentos jurídicos quanto os escritórios agora
enfrentam uma pressão crescente numa outra frente, o talento, a retenção dos talentos. A grande maioria dos profissionais indicou preferência de trabalho híbrido ou remoto em tempo integral, mas disse que a sua organização não está atendendo essa demanda. E por conta deste e outros fatores, 70% dos advogados corporativos e 58% dos advogados de escritórios de advocacia dizem que provavelmente deixarão a sua posição atual no próximo ano. Vocês separaram que são números assustadoramente grandes. Outra mudança que é apontada no relatório é na forma de trabalho. Há um aumento crescente de contratações de prestadores de serviços jurídicos alternativos e de pessoais não jurídicos para os departamentos e por empresas, sendo prevista uma maior contratação desses profissionais mais por departamentos jurídicos do que por escritórios. Outra questão relevante que o relatório indica é que a demanda dos clientes por escritórios de advogados habilitados em tecnologia atingiu seu recorde em 2022 e espera-se que continue aumentando. Acho importante trazer esses números para vermos a evolução desse índice. Em 2020, apenas 41% dos clientes indicavam que esperavam que os seus escritórios estivessem habilitados em tecnologia. Em 2021, eram 52%. Mas agora, em 2022, esse número saltou para o impressionante número de 70%. E está sendo projetado para atingir 97% até 2025. Isso significa que quase a totalidade dos clientes vai exigir e perguntar quais são as tecnologias que estão sendo usadas dentro do escritório. Outro dado interessante é que os advogados querem trabalhar em departamentos jurídicos com experiência em tecnologia e em escritórios que já adotem tecnologia. Então, além de ser uma demanda do cliente, vai ser uma nova demanda dessa força de trabalho, que além de outros fatores como diversidade, inclusão, oportunidade de trabalho híbrido, também vão querer saber se eles podem adotar e atuar com tecnologia no seu dia a dia. O fato é que o futuro está cada vez mais dinâmico, complexo, incerto. E mais do que nunca, devemos estar atentos às tendências para tentar se preparar para o amanhã da profissão jurídica. Eu já falei uma vez aqui uma frase, vou repetir, Dani. Eu ouvi uma vez uma gestora de uma empresa dizendo assim: quando você não inclui, é um baita de um desperdício de tecnologia. Quando você não inclui pessoas. E esse número que você trouxe é perfeito dentro de assim, olha, o que o André já trouxe várias vezes aqui. Gente, ou vocês crescem, ou vocês mudam. E pronto, a gente tá falando de 2025, é aqui na esquina, né? Tá agora, chegou a 97%. Então, eu achei esse número muito assustador. Que ótimo. É isso aí. Hashtag 44 chegou ao final e você, muito obrigado aí pela companhia que você faz pra gente aqui, ao André Porto Alegre e também a nossa querida Daniele Serafino. Eu sou o Alexandre Lupe, quero agradecer ao Victor Presoto, que tá lá na mesa, o Victor que é todo quietinho, que não quer muita conversa, diz que o André é bravo, tal, não sei, eu vou querer saber o que é isso depois. E também o nosso querido Ed Chaves, que faz a edição e monta o nosso Gesto de Gestão, distribuído pela equipe da Compass Colab. Muito obrigado a todos, até a próxima. Gesto de Gestão.